Julho de 1935. A Aliança Nacional Libertadora é colocada na ilegalidade. Pouco a pouco, o Legislativo vai recuando e cedendo espaço para o fortalecimento de Vargas. Em setembro de 1936, é criado o Tribunal de Segurança Nacional. Esse tribunal passa a julgar os crimes das pessoas acusadas de envolvimento com o levante comunista. Entre essas pessoas está Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal. Vargas se aproveitou do chamado fantasma do comunismo. Ele fez a coisa parecer maior do que era. Consolidou sua aliança com os militares, com a igreja, com os empresários e com os integralistas. Vargas também interveio nos estados que demonstraram maiores resistências e afastou diversos oficiais legalistas dos cargos de chefia. Em 1937, Vargas deu seu golpe de misericórdia, se aproveitando mais uma vez da suposta ameaça comunista. Um documento sobre uma nova revolta comunista que explodiria em breve no país foi apresentado à nação. Esse documento, que ficou conhecido como Plano Cohen, tinha sido forjado pelo próprio governo. No dia 10 de novembro de 1937, tropas militares cercaram o Congresso e Vargas apresentou ao país uma nova Constituição. Através de um golpe de Vargas, começava o Estado Novo. O Estado Novo começou em novembro de 1937 com um golpe liderado por Getúlio Vargas e com o apoio das Forças Armadas. Depois desse golpe, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais foram fechadas. Os governadores ou foram substituídos por interventores ou se transformaram em interventores nomeados diretamente por Vargas. Uma nova Constituição foi imposta ao país. Vargas definiu o golpe como a única atitude possível diante da situação em que se encontrava o país. Uma das chamadas ameaças ao país, segundo Getúlio Vargas e seus aliados, era o comunismo. Mas o problema de Getúlio não era lutar apenas contra os comunistas, mas também contra a própria Constituição do país. Getúlio achava que a Constituição de 1934 era liberal demais e que o Congresso não representava a maioria da população. Segundo Getúlio, a democracia não era um bom negócio para o país. A censura aos meios de comunicação se encarregou de silenciar as manifestações de descontentamento. Ao mesmo tempo, um forte esquema de repressão foi empregado para neutralizar a oposição. A repressão política não atingiu apenas os comunistas. Quem fosse contra o regime estava condenado à perseguição, mesmo sendo liberal. O Estado Novo também foi responsável pelo fim do poder legislativo, ou seja, quem fazia as leis e criava as políticas para o país era o executivo. Getúlio Vargas governava por decretos-leis, ou seja, todos os decretos presidenciais passavam a valer automaticamente como lei. É claro que Getúlio Vargas não fazia tudo isso sozinho. A indústria de base, isso é, siderúrgicas, que produzem o aço, e os suprimentos de recursos energéticos, como é o caso do petróleo. Segundo as Forças Armadas, o Estado brasileiro deveria investir em atividades como essas para garantir o seu desenvolvimento econômico. Carvão, aço e petróleo eram as grandes metas do governo Vargas. Em 1938, o governo decretou a nacionalização das jazidas de petróleo e criou o Conselho Nacional de Petróleo. A habilidade de Getúlio foi fundamental para a criação da grande siderurgia. Conseguindo o apoio dos americanos, depois de difíceis negociações, Getúlio construiu Volta Redonda, que só foi inaugurada em 1946. Pouco a pouco, Getúlio foi construindo uma imagem de sintonia entre o governo e as classes populares. A educação e a propaganda ocuparam um papel importante na construção dessa imagem. Através da educação, o governo de Getúlio Vargas foi difundindo valores e noções comuns a toda a nação. A propaganda foi outro importante instrumento de construção da nacionalidade. Ela ficou a cargo do poderoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A presença do DIP era constante em todos os meios de comunicação, no cinema, na literatura, no rádio, na imprensa e até no teatro. A máquina de propaganda do Estado Novo foi, de fato, empregada para impor a figura de Vargas como grande líder, benfeitor e condutor dos destinos da nação. Vargas passou a ser identificado com o próprio Estado.